eu não estou conseguindo subir. Eles não têm esse material no celular ou gostariam de mandar para mim e eu Eu compartilho? tenho uma sugestão, Geise. Quando Sim. a apresentação não sobe, podem falar espontâneo, tá? Vai seguindo a apresentação e compartilhando, tá? Vocês falam a apresentação sem necessidade de compartilhar, tá? Minha sugestão, tá bom? Entendeu, Geise? Eu acho que é mais... Podemos seguir assim? Os apresentadores, o Henrique e a Heloísa? Ou é extremamente necessário a apresentação? Por mim, ok. Então, vamos seguir. Quando der o horário, 8h34, eu informo vocês, tá bom? Ok. Pode começar? Por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Heloísa, sou da turma N3, né? Estive nesse projeto com o Henrique, com o Richard. E... Só um minutinho. Agora está aparecendo, pessoal. Eu acho que está aparecendo o arquivo, né? Não com apresentação. Agora Eu a vou ir apresentação já falando está enquanto, ok, tá, enquanto ele vai projetando. Pode falar. Adiantar. Então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, né, e a gente percebeu que lá no século XX já havia algumas preocupações com a juventude. Em 1909, o governo de Nilo Peçanha instaurou 19 escolas de aprendizes e artífices, e aí já começa uma raiz, né, para esse projeto, porque naquela época Nilo Peçanha já começou a inserir os jovens no mercado de trabalho sem que eles precisassem sair das escolas. E aí, em 2000, no ano de 2000, houve a criação da Lei 10.097, que foi a lei de aprendizagem, né? A Lei 10.097/2000, que é a lei que ampara o programa Jovem Aprendiz até hoje. É a lei que obriga as empresas a terem no mínimo 5% e no máximo 15% de aprendizes sobre o total de funcionários. Em Barra de São Francisco, o programa Jovem Aprendiz foi instaurado em 2016, começou como um projeto de extensão do Instituto Federal daqui, como não havia ainda uma estrutura, tanto física como uma estrutura para a parte teórica, começou como uma atividade de extensão, né, no IFES, e aí eles viram que ajudou bastante a comunidade, que foi uma coisa que teve bastante amparo, e aí começou a ser algo permanente e está até hoje o programa Jovem Aprendiz. A gente usou, na parte de material e métodos, nós usamos a técnica Survey, criamos o questionário através do Google Forms, e entramos em contato com os aprendizes a partir de e-mail e também via WhatsApp, aqueles que a gente via que não eram respondentes ainda, a gente contatava através do WhatsApp, e as respostas iam automaticamente para uma planilha que a gente verificava diariamente, né? A fim de obter uma maior taxa de respostas, obtivemos uma taxa de 58,42%, que deu um total de 111 respondentes, do total que é os 190, né? Que inclui aprendizes atuais e também ex-aprendizes, tanto concluintes como desistentes. E a gente fazia essa verificação, conseguimos essa taxa, mais da metade do total de aprendizes, a gente conseguiu de respostas, e aí nessa planilha foi gerado automaticamente gráficos, esses gráficos eram de barras e de pizza, e também as respostas que eram respostas abertas eram agrupadas por semelhança. Aí Henrique pode entrar com os resultados de discussão. Dá para todo mundo ouvir? Sim. Sim, né? Primeiramente, né, boa tarde, meu nome é Henrique, estive junto com a Heloísa, o Richard e o Eiler na elaboração do projeto, né, da pesquisa. É uma honra para mim estar aqui. Vou estar falando, como já foi dito, né, o programa Jovem Aprendiz, ele se situou na cidade de Barra São Francisco no ano de 2016. E foi uma grande oportunidade para os jovens da região, em relação também à família, né? Desejava muito os jovens inseridos no mercado, e vou falar agora sobre os resultados e discussões sobre a nossa pesquisa. Deixa eu ver aqui, foram 28 perguntas que
foram feitas, e a gente colocou nos slides apenas as mais importantes para a gente fazer a discussão. Nesse primeiro gráfico, a gente analisa qual foi o principal motivo dos jovens terem se inserido no programa Jovem Aprendiz. Aí a gente vê que 73% das respostas foram para adquirir uma primeira experiência do trabalho. E em relação ao salário e remuneração, teve uma porcentagem também, mas não foi tão grande igual a questão de adquirir para a primeira experiência. Pode passar, por favor. Essa pergunta foi relacionada à remuneração também. Aí isso já foi uma pergunta mais direta sobre a influência da remuneração do salário na decisão do jovem para entrar no programa. E a maioria respondeu que influenciou muito. Entendeu? Pode passar. Essa pergunta aí foi sobre o sustento da família, sobre questão do sustento da casa e do lar. Nessa pergunta aí, a maior parte dos jovens responderam que quem é o responsável pelo sustento são os pais, com aluguel, conta, etc. Pode passar. Ainda falando desse gráfico anterior, eu falei sobre que os sustentos pelos pais, aí a gente vê que a maioria das famílias, a maioria das famílias dos jovens, claro que isso não é o caso de todos os jovens, são famílias bem estruturadas e que têm condição financeira para sustentar a casa, e que não chega a ser tão relativo ao jovem, mas não é em todos os casos, tá, gente? Essa aí foi a pergunta sobre a compra de eletrodomésticos dentro de casa e se o jovem teve alguma influência, né? E a maioria respondeu que não. Pode passar. Essa foi a pergunta relacionada à compra dos jovens sobre aparelhos, mais dos pessoais, né? E aí a gente viu que a maioria respondeu sim. Aí a gente já vê a questão dos jovens estarem utilizando mais a renda para o uso próprio. Que nem eu falei, não é o caso de todos os jovens. Pode passar. Aí, de novo, outra pergunta sobre a questão de tratamento de saúde. A maioria também respondeu que sim, que usa o salário para essa finalidade. Pode passar. Para cursos e capacitações, aí a gente teve uma maioria resposta que não, em relação aos cursos. Em relação a uma conta de reserva de emergência, a maioria disse que eles têm no banco, na conta corrente ou poupança. E uma boa parte também disse que não fez uma reserva emergencial. Pode passar. E Henrique, desculpe interromper, mas nós ultrapassamos o nosso teto. Vocês já estão encerrando? Estamos sim. Ok. Aí foi uma pergunta relacionada ao grau de satisfação do jovem em relação ao programa e em relação ao bem-estar que o programa proporcionou para o jovem. E a maioria deu um retorno positivo para a gente, na escala de 1 a 7. Pode passar. A conclusão a Heloísa vai estar fazendo agora. Vou sintetizar bastante a conclusão, para não ultrapassar muito tempo. Após a gente analisar esses dados, os gráficos, a gente chega a alguns pontos, né, alguns tópicos nessa conclusão. A gente percebe que esses aprendizes integram famílias minimamente estruturadas financeiramente, porque grande parte deles, né, a maior parte deles, tem os pais, tios, algum responsável pelo sustento da casa, a minoria era responsável pelo sustento da casa no período que participava do programa Jovem Aprendiz.
A gente percebe também que a renda, ela é sim um fator motivador importante, porém ela não é o maior fator motivador. Ela só fica em primeiro lugar como fator motivador quando ela é analisada de forma individual. Quando a gente analisa e pergunta aos jovens sobre o maior fator motivador, e entre as opções, além da renda, tem outras opções, a experiência de emprego que eles adquirem nas empresas é o que fica em primeiro lugar. Muitos dos aprendizes afirmam que participariam sim do programa, mesmo que não fosse remunerado, o que afirma essa conclusão anterior, né, de que eles prezam mais pela experiência do trabalho. Não que a renda não seja importante, mas ela não é o maior fator motivador, mas ela é, sim, importante. E aí, a gente conclui também que a maior parte desses alunos que passam no processo seletivo, como eles integram famílias minimamente estruturadas, eles têm mais acesso, mais facilidade de acesso à educação. Então, fica aí uma sugestão para o processo seletivo, para que alunos em vulnerabilidade social tenham também mais oportunidade de conseguir participar do projeto. E também fica uma sugestão de uma pesquisa posterior com os jovens que fazem parte do processo seletivo, para ter uma visão de fora para dentro, porque a gente tem aqui uma visão de alunos que já têm o contato tanto com a remuneração quanto com a experiência do curso teórico, com a experiência do trabalho que eles adquirem na empresa. Então, seria interessante fazer uma pesquisa com os alunos que ainda estão em processo seletivo, para ver, antes desse contato com o curso em si, qual é o maior fator motivador para eles. E eu creio que seja isso. O Henrique quer acrescentar alguma coisa à conclusão, algum ponto que eu deixei passar? Não, Luiz, para mim, você disse tudo mesmo que você disse na conclusão. Tudo certo. Então é isso. Agradeço a participação de vocês, parabenizo pelo trabalho a vocês e ao professor Richard, excelente. Vou passar agora para o professor Robson fazer as suas considerações. Vamos nessa linha também, né, Geise, de parabenizar pelo trabalho, né, tanto o professor, dos alunos, por essa questão fundamental de pensar, né, até mesmo o sentido, o simbólico, né, do que é o trabalho para a juventude, né, como que o trabalho ele tem essa questão, e eu posso fazer brevemente uma leitura, um diálogo que teve com o primeiro trabalho, né, que a gente estava falando da comunidade, uma comunidade que tem história aqui para o Espírito Santo, né, que tem dificuldades, e ao mesmo tempo a gente vai discutir um sentido histórico do trabalho, né, então é legal a gente trazer essa provocação. E vocês, quando vocês, né, professor e aluno, trazem também essa questão também do sentido do trabalho e do uso da renda. Então, acho que essa pesquisa ela abre uma série de questões muito, muito importantes que vão abrir possibilidades de pesquisa. E eu só vou destacar um item, depois eu volto para vocês, tá? Dessa questão do uso coletivo, né? Vocês comentaram sobre isso durante o trabalho, né? Dessa aprendizagem que eles possuem e também, mesmo que a renda não seja o foco, como que a renda acaba impactando tanto na vida pessoal, mas também no ambiente familiar, né, pelo que vocês relataram, né, que o jovem acaba tendo, como vocês comentaram, não é um jovem que está em situações de vulnerabilidade, mas ele acaba participando dos custos ali da família a partir desse recebimento do incentivo aí, né, para participar do programa Jovem Aprendiz, Adolescente Aprendiz, né. Então, eu gostaria que vocês comentassem, na opinião de vocês, coisa breve, né, um de vocês escolher se comentar, por favor, qual a oportunidade de pesquisa a partir disso. Eu acho que você falou, e eu acho que tinha mais coisa para falar na conclusão, então acho que eu volto para vocês completarem essa fala da conclusão. Tá bom? Tudo bem? Fique à vontade. Você comentou a respeito da oportunidade, eu veria, até no começo do projeto, eu comentei com o professor Richard a respeito, e até a Heloísa comentou na conclusão, a respeito de inserir mais jovens com situação de vulnerabilidade no mercado, ou seja, no programa Jovem Aprendiz, levando em consideração que a maioria dos jovens que responderam a pergunta, pelo que a gente pôde perceber e pelos que os dados apontaram, estão em famílias com uma estrutura média e alta, entendeu? E a minoria, no caso, não tiveram essa oportunidade. Então, creio que esse projeto, essa pesquisa, é uma oportunidade para a gente estar agregando na vida dos jovens que precisam realmente de serem inseridos no mercado, que passam
por condições financeiras não muito boas, entendeu? E creio que isso seja bom para a gente estar fazendo mais pesquisa a respeito disso, não só em Barra São Francisco, mas em outras cidades. Sim, e eu acho assim que, assim como a gente espera que essa pesquisa ela seja um incentivo para as empresas ter uma motivação, né, não para colocar aprendizes nas empresas só por obrigação legal, mas por ver realmente o impacto que tem, né, o impacto positivo que tem na vida tanto dos aprendizes quanto da família de cada aprendiz, seria interessante, eu creio, né, que seria interessante fazer também uma pesquisa com as empresas que possuem aprendizes, para ver na visão deles e ter aí mais uma motivação para os aprendizes. Além da experiência de emprego também, ver na empresa qual é o impacto que esses aprendizes causam na empresa, porque eles não são ali meros aprendizes que estão ali por uma obrigação legal. Eles contribuem para a empresa, para o crescimento da empresa, eles aprendem constantemente, mas eu tenho certeza que a empresa também, com certeza, consegue aprender algo com eles, né, tirar algo bom deles também. Satisfeito, professor Robson, quer fazer algum comentário adicional? Pode avançar, tá? Ok. Fechou seu microfone. Desculpa, estava com coisas desse mundo virtual. Heloísa e Henrique, obrigada mais uma vez. A gente se despede de vocês, né? O professor Richard já comentou que vocês estão com o horário hoje apertado, né? E passamos para a próxima apresentação, que vai ser da Camila Vergna, que eu convido a abrir a câmera e compartilhar conosco a apresentação. Boa tarde. Boa tarde.